E aí pessoal, beleza? Hoje vamos abordar meio rapidinho aqui uma informação importante para quem quer rebaixar o carro, levantar o carro, né, da linha aí Fusca, Brasília, Kombi, Carmanguia, TL, Variante, etc, que usa o sistema de suspensão de quadro, independente de ser o pivô ou embuchamento aí. Tá? Uma informação que ninguém se atenta aí é o chamado ângulo do caster ou ângulo do avanço do carro, né? No caso aqui a gente tá com a Brasília, tá? A frente do carro para lá a traseira do carro. Tirei a roda aqui para facilitar o acesso, para poder demonstrar a informação para vocês aí, tá? Mas para fazer a medição do ângulo do caster tem que ser feito com o carro em um local plano, tá, nivelado, e o carro estando com o peso dele sobre as rodas, tá? Não adianta cavaletar o carro que dá tudo errado. Tem que pegar e medir com a roda, até porque se você alterar o perfil do pneu dianteiro, por exemplo, para o mais baixo, já altera o ângulo do caster. Se você alterar o perfil do pneu traseiro por um pneu de perfil mais alto, também vai alterar o ângulo do caster do carro. Então vai acabar dando errado aí, tá? O ângulo do caster nada mais é do que o ângulo da inclinação do ponto de apoio da roda relacionado à carroceria do carro. Vamos começar pela Kombi. A Kombi, todas elas, o ângulo do caster é 0, tá? E a Volkswagen não informa uma margem de tolerância, tá? O Fusca, suspensãozinho e embuchamento, o ângulo do caster é aceitável de 2,20 a 4,20 graus. Já nos outros modelos, que são a suspensão com terminal esférico ou pivô, né, como é mais popular conhecido, é de 4,30 a 6,30 graus. O que acontece? Quando você rebaixa o teu carro, independente do modelo da suspensão ou da forma que você vai rebaixar, seja igual eu uso na Brasília aqui, a catraca para rebaixar, tem uma catraca no tubo de baixo e uma no tubo de cima ali, que tá meio brilhantinho, não dá para chegar direito por causa da iluminação, mas eu uso apenas a catraca nas mangas originais. Quando a gente rebaixa o carro na catraca ou na manga, afeta o ponto de apoio do carro aqui na roda, tá? O ângulo do caster é feito uma vertical de 90 graus com a inclinação obtida no centro do pivô do braço superior e do braço inferior aqui. O pivô, no caso, ele vai estar aqui atrás, um e o outro de cima. É a inclinação do centro dos dois pivôs do braço aqui, onde eu estou com os dedos. Vou mostrar aqui. Do centro aqui, do de cima para o de baixo. Então, vendo aqui pela frente da roda, é difícil de ver onde está a inclinação, mas ele vai ter uma inclinação mais ou menos assim aqui, já que os Volkswagen trabalham com um caster positivo. Quando a gente rebaixa o carro, que nem eu fiz aqui na catraca, os braços eles estavam assim, ele vem subindo automático pela posição do feixe de mola e aqui já diminui a inclinação. Isso aí faz o que? Automaticamente alterou a inclinação, a roda acaba deslocando um pouco mais para trás do carro, pelo efeito de reduzir o ângulo do caster. O ângulo do caster pequeno, né, vamos pegar aqui no caso o pivô, 4,30, o meu tá dando 2 graus, eu já medi com o carro no chão, tá? A Volkswagen recomenda você usar um goniômetro, que é a ferramenta VW245, para fazer a medição, mas dá para medir com qualquer medidor de inclinação. No caso, dá até para usar um aplicativo de celular como o Clinometer ou o nível laser, tá? Então, a gente reduziu o ângulo do caster, o volante fica mais leve, é uma tendência. Só que junto com isso,
afeta o comportamento do carro em baixa e em alta velocidade. Em baixa velocidade o carro manobra mais fácil, o volante fica mais leve. Só que em contrapartida, em alta velocidade, o carro fica difícil de controlar. Qualquer pequena movimentação no volante, o carro já se movimenta muito de uma forma arisca, onde o pessoal fala que o carro anda passarinhando, né? Que ele não anda em linha reta, fica bem difícil de controlar o carro em alta. O meu aqui, que deveria de ter no mínimo 4.30, está dando 2, né? A minha ferramenta de medição não mede as fração. Vamos arredondar de 4 para 2, foi tirado 2 graus no ângulo do caster, já muda muito o comportamento do carro. Fica bem arisco. Tá? Se a gente colocar um ângulo de caster maior, por exemplo, 6 graus, aí a gente ganha estabilidade em alta velocidade. O carro fica mais fácil de conduzir em alta velocidade na reta. Em contrapartida, lado ruim, a gente fica com o volante mais pesado, tá? Não tem jeito, o peso do volante muda. E o carro perde um pouco do raio de esterço com a manobra. Por exemplo, se você conseguia fazer um círculo em um determinado cruzamento com um ângulo de caster pequeno, a hora que você aumentar o ângulo do caster, você já não vai mais conseguir fazer a volta naquele determinado círculo ali, porque ele perde um pouco da capacidade. Não é nada absurdo nesse ponto aí, mas também muda um pouquinho, o carro manobra um pouco menos, tá? Aí, para a gente fazer a medição aqui por trás do pivô, com disco, com tudo montado, com a roda no chão, é complicado. Mas aí a Volkswagen fez o que? Ela libera informação que tem que pesquisar bastante a respeito. Em alguns manuais mais antigos eles citam o ângulo do caster como sendo o ângulo de avanço, tá? E segundo os manuais, o mesmo ângulo que a gente teria, né, aqui nos braços da suspensão seria o mesmo ângulo que vai ter aqui entre o tubo superior com o tubo inferior, tá? Então a Volkswagen fala que a gente mede esse ângulo aí através de uma vertical 90 graus aqui com o solo e a inclinação existente entre os dois braços. Eu vou tentar vir aqui mais pro lado para conseguir ver se eu mostro um pouco melhor para vocês isso aí. O Brasília ela tem esse tubo aqui das mais novas, que é o Santo Antônio do para-choque, ele fica bem na frente, mas mudar a posição da iluminação aqui também. Aí aqui a gente tem o tubo superior e o tubo inferior do quadro. Então a gente precisa medir a inclinação entre esses dois tubos aí. Aqui, como o carro está num cavalete e tal, não vai dar o ângulo certo, realmente porque o carro não está apoiado sobre as rodas. Deixa eu pegar a ferramentinha aqui, vamos ver se a gente consegue demonstrar para vocês aí. Ó, no caso aqui com o carro no cavalete, ó, tá dando, vamos zerar aqui, vou apoiar certinho, tá dando 2 graus mesmo no cavalete, 1, 2, ó, tá oscilando porque deve estar muito perto do ângulo de mudar. Vou afastar aqui para vocês verem, ó, tô usando o aplicativo do celular apoiado no tubo inferior e no tubo superior. E aqui a gente tem um valor de 2 graus que é mínimo. Então, para resolver esse problema aí, a Volkswagen não informa o efeito de regulagem desse sistema aí, não tem regulagem nenhuma, tá? Então a EMP, por acaso, né, ela vende o que ela chama de caster shim, que nada mais é do que um calço que tem, segundo eles, 1/4 de espessura, que é 6,1 milímetros, para você colocar aqui por trás do tubo inferior, entre o cabeçote do chassi, que é essa parte aqui, né, que o cavalete está bem junto, entre o cabeçote e atrás do tubo ali,
para deslocar o tubo aqui mais para frente. Então o calço vai ficar entre o cabeçote aqui e o tubo por trás para deslocar esse tubo para frente, tá? Uma receita que o pessoal das mais antigas usava era usar bronzina de motor de caminhão, de carro, para calçar o tubo e deslocar e fazer uma correção. No caso aqui eu vou fazer a correção. Eu peguei duas bronzinas do motor de Fusca mesmo, de Kombi, Brasília, que é tudo mesmo. Essa aqui no caso ela tem a medida do interno 0,50 e o externo 0,75 e ela encaixa praticamente certinho no tubo, ó. Então eu vou ter que soltar os 4 parafusos aqui que prende, né? No caso são 2 aqui e os 2 do outro lado lá, que os 2 braços são iguais aqui. Solto os parafusos e vou colocar, no caso, a bronzina por trás aqui do tubo inferior, ali onde está o suporte de apoio, para deslocar o cabeçote o tubo inferior aqui do cabeçote mais para frente e aumentar o ângulo do caster. Eu não sei para quanto vai aumentar, eu vou ter que montar tudo, pôr o carro no chão para poder medir. Tem que usar 2 bronzinas, né? Vai uma em cada tubo, então eu tô com a outra aqui também. E vou fazer o teste de pôr elas aqui para poder medir, para dar um pouco mais de ângulo de caster e recuperar um pouco da estabilidade do carro aí, tá? Esse aí é um conteúdo que é meio difícil de achar informação. No caso de vídeo, eu não achei vídeo nenhum demonstrando, falando nem nada. Pesquisei nos manuais da Volkswagen e não tem muita informação. Alguns que tem eles chamam de ângulo de avanço, mas não tem a informação de como corrigir isso quando o ângulo está errado, tá? Eles não citam de pôr calço, nada. Simplesmente cita alguns o valor padrão, os mais antigos, né, da época que o carro só tinha suspensão, embuchamento e pivô, tem a informação de que esse ângulo aí seria de 2,20 graus e não tem nem quanto seria a angulação mínima do pivô, tá? Já no caso, alguns manuais mais modernos têm as informações aí, incluindo a informação de que a Kombi, o ângulo é 0 grau. Tá, então se você suspeita que seu carro está com um comportamento de direção estranho, tá com a direção muito arisca ou o volante muito pesado, depois que você alterou o tamanho dos pneus ou rebaixou o carro da forma que seja, provavelmente você está tendo um probleminha aqui de ângulo de caster, tá? Pode ter outros componentes comprometidos aí com problema, mas é bom dar uma olhadinha. Agora, claro, se você tem um carro com suspensão a ar, né, que levanta e abaixa a hora que quer, aí você tem que decidir que altura você vai querer rodar com o carro, por exemplo, na estrada, e ajustar o caster para aquela determinada altura, para você saber que naquele ponto ali teu carro é confiável e você poder andar bem tranquilo quanto a isso. E a hora que rebaixar, pregar ele no chão, que esvaziar a bolsa de ar, você vai ter um ângulo de caster bem pequeno, mas normalmente quando anda com o carro pregado o pessoal anda devagar, então também acaba não sendo nenhum problema aí. Eu quero ver se o dia que eu for fazer a instalação dos calços aí, se eu consigo filmar ou pelo menos tirar algumas fotos aí para ilustrar, daí eu monto a ilustração e lanço num próximo vídeo. Valeu, até mais, abraço.